Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de contabilidade tributária, tá? Nós já tivemos, noutra oportunidade, direito tributário e agora a ideia é nós entendermos de uma forma mais no cálculo mesmo como funciona a apuração dos impostos, destacando a vocês, né, que nós teremos uma reforma. Teve inclusive um tema de uma das aulas inaugural, né? Eu falei para vocês, já adiantei, foi comigo inclusive a apresentação, como que vai funcionar a reforma. Pois então, essa parte inicial da aula, um breve, né, tempo ali, será justamente para mostrar essa mudança que vai ter. Então, vai ter, tem novidades, né? Inclusive, tem outras ainda com relação a atributos, por exemplo, Simples Nacional, tá? Eu vou abordar de uma forma, né, aqui no início da aula. Deixa eu compartilhar minha tela, porque eu gosto da aula do Excel aqui para vocês irem visualizando. Eu não gosto muito do slide, mas a gente vai fazendo conta, como se nós estivéssemos na sala, tá? Agora vocês devem estar me vendo. Aqui tá. Isso está compartilhado a tela. Agora vocês estão vendo aqui o quadro, que nada mais é do que o Excel, tá? Vamos lá. Então, só lembrando para vocês, nós temos bases tributárias. Nós falamos naquela aula inaugural, tá? Uma bem importante, receita. Receita. Quais são os tributos que incidem sobre a receita hoje? Nós temos, vamos colocar PIS, COFINS. São contribuições federais. Dinheiro, contribuição é uma característica de tributo que vai direto para uma destinação específica. Destinação específica do PIS e da COFINS é para área previdenciária, seguridade, tá? Saúde pública. Isso daí é o PIS. Outros tributos que nós temos um federal, IPI, tá? O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A indústria paga esse imposto. Na sequência, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um tributo estadual. Todo comércio paga esse imposto, imposto sobre a circulação de mercadorias. Tanto o comércio quanto a indústria pagam esses tributos porque eles circulam mercadorias. Os serviços que constam ali são serviços de transporte quando sai do município e também, né, serviços de telecomunicações. Por que que eu destaquei esses? Porque nós temos um tributo que é de serviços efetivo, que como funciona, ele é um tributo que incide para os serviços. Então, no geral, todos os outros serviços são esses daí, tá? Vamos lá. E quais são as características desses tributos? Tá, volta e meia eu vou olhando aqui para ver se alguém faz alguma pergunta. PIS e COFINS, hoje, existem dois regimes, tá? Cumulativo e não cumulativo. A alíquota dele é de 0,65% a 1,65%. As alíquotas do PIS e COFINS. Nesse daqui, o cumulativo, você não pode tomar crédito. Ou seja, quando você adquire a mercadoria, o tributo pago na cadeia anterior não dá crédito para ti, tá? Além disso, nós temos a COFINS, alíquota 3 a 7,6. Opa, 3 ele é cumulativo, não dá crédito, 7,6 é não cumulativo, você pode tomar crédito da cadeia anterior. IPI, alíquotas diversas, pessoal, alíquotas diversas. Nós temos alíquota de 0% a 300%. 300% é cigarro, sabe? Ou seja, pessoal, nesse meio termo, o IPI existe uma tabela, tá? Tabela do IPI, tabela TIP. Se você estiver na internet, já pode olhar. E nela você consegue passear pela tabela e ver que tem infinitas alíquotas. No que sentido? Como toda hora estão lançando produto novo, é atualizada a tabela e existem novos IPIs para novas coisas. Tá? Além disso, nós temos o ICMS, também uma tabela, alíquotas diversas. A alíquota média aqui no Paraná, 19,5. Vamos trabalhar então com 19,5, tá? Mas só um destaque importante, tá? Tal como o IPI, ele tem uma tabela e alíquotas diversas, tá? Com um complicador. O ICMS, ele é um tributo estadual. Se é estadual, existem 27 legislações. Por sua vez, imposto sobre serviços.
um tributo municipal. Existem alíquotas de 2 a 5%. Esse é o mínimo e o máximo que tem. Também, 5.500 municípios em torno disso. Eu acredito que seja um pouquinho mais, tá? Cada um tem a sua legislação. Ah, mas o serviço de advocacia, o serviço de administrador, o serviço de economista, serviço de carpinteiro, o serviço de pedreiro, de pintor, de barbeiro, e por aí vai. Entenderam? Cada um tem a sua alíquota, a sua particularidade, tá? Então, senhores, hoje o cenário que nós temos com relação aos tributos sobre as vendas é esse: PIS/COFINS, IPI, ICMS, diversas alíquotas, diversas. Média Paraná, vou colocar assim, tá? 19,5. Vou colocar aqui diversas, vou colocar assim. Vocês, depois lendo, vocês vão entender. Paraná. Ok? Então, e o que é a reforma tributária? A reforma tributária ela vem para simplificar isso. Como? Esses daqui, ó, pessoal, eles vão somar e vai virar o CBS. A partir de quando? A partir de janeiro. Sério, professor? Janeiro. O que significa? As simulações que nós faremos hoje serão com base já no CBS. CBS. IPI, ele não é mais sobre todo e qualquer produto industrializado. Ele é apenas com relação àqueles produtos que concorrem com a Zona Franca de Manaus. Como assim? Pessoal, vocês sabem que existe um incentivo na Zona Franca de Manaus. Não, mentira, não existe incentivo nenhum. Lá o IPI é zero. Pois então, não é zero, pessoal. É zero em vários produtos em vários lugares, tá? O que é produzir na Zona Franca de Manaus? Na Zona Franca de Manaus, você vai produzir com um produto lá, televisão com IPI zero. Por que ele não é necessariamente incentivo? Porque a Zona Franca de Manaus, ela funciona assim, ó. O IPI da Zona Franca, existe uma lista de quais produtos são Zona Franca de Manaus, tá? Que é uma área ali de tributo mais baixo. Qual que é a característica? Não é um incentivo para produzir na Zona Franca, é uma punição para quem produzir fora. Como assim? Isso. Se você produz TV na Zona Franca de Manaus, é zero. Se você produz TV em Curitiba, é 100%. Opa! Se você produz moto na Zona Franca de Manaus, é zero. Se você produz moto fora da Zona Franca de Manaus, é 150%. Qual que é a ideia? É fomentar que essas atividades, né, sejam feitas na Zona Franca de Manaus. Então, pessoal, acaba o IPI sobre toda e qualquer produção e passa a ter apenas o Zona Franca de Manaus. Então, Zona Franca de Manaus. Então, o IPI é assim. Um exemplo para vocês, não sei se vocês estão acompanhando, daqui a um mês vai inaugurar a LG aqui em Fazenda Rio Grande. A LG é aquela empresa LG famosona, tá? Famosona. Professores, então, olha, ó, vai produzir TV. Vai produzir TV mesmo? Pô, eu acho que sim. Eu tenho um monitor da LG aqui, um outro que tá com monitor, computador da LG e tudo mais. Né? Ali eu tenho um monitor do lado da LG. Eu acho que é isso. Não, não, não. O pessoal não pode produzir TV em nenhum outro lugar no Brasil que não seja a Zona Franca de Manaus. A tributação é altíssima se você produzir fora. TV é só Zona Franca. A nossa LG que vai ter aqui é fábrica de geladeiras. Fábrica de geladeiras. Tá. Então tá. Quando que entra o CBS 2027? 2027 já entra o CBS. Qual que é a alíquota? Não sabemos. Mas imaginemos que vai ser em torno de 9,5. Por quê? É não cumulativo. Pessoal, o 165 e o 7,6 no não cumulativo dá 9,25. Tá? Como nunca diminui, sempre aumenta, 9,25 é razoável se ficar em torno disso. Temos ainda esses daqui. Vão somar. Somar. Vamos lá? Qual é o tributo IBS? Vai virar o IBS. Quando que começa a entrar em vigor? 2029, 2029 a 2032. Esse é o período de transição. Depois desse período, vai ser, tá? Ele vai ser extinto o ICMS e o ISS. Vai ser extinto. Vai virar só o IBS. Qual é a alíquota? Não sabemos. Vamos colocar aqui em torno de 18%. Vai ser em torno de 18%. Então, a reforma tributária, nós temos esses tributos.
esses tributos. O IBS e o IBS, eles vão passar por um período de transição. Como que vai ser o período de transição? Vai ser assim. Vou colocar aqui do lado, vou colocar embaixo aqui. 2029, 2030, 2031. Opa, 2032, tá? Em 2029, da alíquota do CBS, você vai colher 10% da alíquota. E a alíquota do ICMS, ela vai cair 10%. Ela vai cair 10%. IBS sobe 10%. E o ICMS cai 10%. A alíquota dele cai 10%. Em 2030, esse daqui sobe mais 10%. E esse daqui cai. A alíquota lá de 19,5%, por exemplo, vai ter um redutor de 20% dessa alíquota. 2031, essa daqui vai ser cobrado 30% da alíquota do IBS, tá? E o ICMS vai cair 30%. 2032, 40%. Já entendi, professor? Então vai até o 100? Não, não, não é o 50 agora, agora é 100. E aqui extinto. Não só o ICMS, quanto também o ISS, tá? O ISS é a mesma coisa aqui. Se a tua empresa é serviço, por exemplo, não recolhe o ICMS, recolhe o ISS, tá? Ela vai passar a pagar com relação à alíquota do IBS. O IBS ele já é os dois juntos, tá? Serviços e comércio. Serviço e comércio, veja aqui, ó. Vai ser só o IBS. Nesse aqui é o período de transição. E vai ter essa redução aqui. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui já um outro ponto com relação à reforma, senhores. Então, como que é a apuração hoje de algumas empresas? Por exemplo, indústria. Um cenário hipotético. Hoje, reforma totalmente implantada. Vamos colocar aqui, ó. Aí, comércio. Você vai entender por que o pessoal do serviço está no veneno. E aqui nós vamos colocar o quê? Serviços. Tá? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar os três tributos. Ou melhor, os vários, né? Os vários. Vamos lá. Uma empresa, hoje, quais tributos ela recolhe? PIS, COFINS. Tá? PIS, COFINS. Ok. Tem mais algum? Claro, IPI e ICMS. Vou colocar a alíquota aqui, então, 1,65%. Não vou colocar só a alíquota aqui. 1,65%, 7,6%. Vou colocar uma alíquota média aqui, tá? A média da indústria, 7%, porque são diversas alíquotas. ICMS no Paraná. Qual que é a carga tributária? Assim, carga. Hoje vai assim. 35. Como que vai ser com a reforma, professor? Com a reforma vai ser assim, ó. Vou colocar mais um aqui. Aqui é indústria, tá? Esse é o tópico da indústria. Indústria hoje, indústria na reforma. Qual o tributo que ela vai recolher? CBS apenas. 9 pontos. E IBS. Nós colocamos a 18. Pessoal, os outros, se ela não for concorrer com Zona Franca de Manaus, acaba. Qual que é a carga tributária? Percebam que a indústria vai ter uma redução na carga tributária. Pessoal, indústria, eles estão ansiosos pela reforma, ansiosos, porque a indústria vai ter uma redução na carga tributária, redução de 35 para 27,5 em média, tá? Ou seja, para a indústria é muito bacana, muito bacana. Vamos ver agora para o nosso amigo o comércio. Quais são os tributos que o comércio recolhe? PIS, COFINS e ICMS. Vou colocar as alíquotas.
1,5. Professor, mas tem o lucro presumido. Alguns alunos podem falar, sim, eu sei. Mas é assim, ó. A ideia, a reforma, ela vai ser não cumulativa. Tá? Vai ser não cumulativo. Tudo vai caminhar para o não cumulativo. A ideia é com o tempo, pessoal, vocês percebam, aqueles que já atuam, tá tudo caminhando para o MEI ficar inviável daqui a um tempo, o simples e também o presumido. Tá? Por quê? Não são atualizadas as tabelas. E quando não são atualizadas as tabelas, é igual o MEI. O MEI hoje está 6.750 no mês. Daqui a pouco, você não pode faturar mais de 6.750 no mês. O salário mínimo está 8 mil, pronto. Não dá mais. Morreu o MEI sem maiores detalhes, tá? Morreu o MEI sem maiores detalhes, tá? Vamos lá? E o ICMS 9,5. Vamos ver qual que é a carga tributária. 28. Vamos ver agora como que vai ser com a reforma. Quais serão as alíquotas, pessoal? É a mesma. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. 9,5. IBS, 18. Não temos certeza, mas é em torno disso, tá? E carga tributária, olha só, talvez tenha até uma pequena queda. As alíquotas vão ser calibradas ainda, pessoal. Tá? Não precisa, pode não ser 18, pode ser 18,5, pode ser 9, o 9 pode ser 10, ainda não está a alíquota definida, tá? Da mesma forma, aqui não necessariamente o ICMS é 19, pode ser 20, energia elétrica, por exemplo, é 29. Então vai ter uma certa ajuste ainda, tá? Ajuste. Que nós vamos ainda descobrir como que vai ser com a regulamentação dessas alíquotas, vai acontecer agora no segundo semestre, tá? Vejam vocês, então, que indústria tem uma significativa redução da carga, embora a reforma não tenha essa ideia. Comércio fica por elas. Agora vamos ver serviço que todo mundo reclama. Serviço, pessoal, tá veneno. Por que será? Vamos ver. Vamos ver. Cofins. Opa. E ISS, né, que é serviço. Vamos lá. 165, 7,6 e 5%. E agora? Será que vai dar alto ou vai dar baixo? Quanto será que é serviço? O pessoal sabe que serviço é quase metade do PIB do Brasil. Tá? A maior parte do pessoal é serviço. Carga tributária 14. 14. Vamos descobrir aqui como ficará com a reforma. 9,5, 18%. Vamos lá. Carga tributária. Aí, olha só, quase dobra, quase dobra. Então, pessoal, enquanto para a indústria é possível que tenha uma redução de carga tributária, significativa, inclusive, tá? Significativo. No comércio, fique um tanto quanto por elas. No serviço, a tendência é aumentar muito. Vocês viram aqui, pessoal, que praticamente dobra a carga tributária. Dobra a carga tributária. Tá. Então, essas são as particularidades com relação, tá, à reforma. Temos ainda outros tributos? Temos sim. Vamos voltar à nossa primeira parte. Vai ter mais um aqui ainda, que é o tal imposto seletivo. Imposto seletivo. Vai ter aqui o IPI, Zona Franca, com uma outra cor aqui. Vou colocar um amarelo, não, vou colocar um rosinho. E aqui vou colocar um verde. Isso. Tá. Pessoal, então, a ideia é que deixe de ter 5 e passe a ter 4. Não vai refrescar muito, vai. Você não faz ideia. Faz ideia. O ICMS tem 27 legislações e o ISS tem 5 mil e cacetada. Agora, quando tiver o CBS e o IBS, pessoal, é uma legislação única. Vai ficar muito mais fácil trabalhar. Muito mais fácil. É a alegria completa de todo o tributarista. A ideia é que as empresas elas sejam desoneradas e elas cresçam, tragam crescimento e convertam isso daí em felicidade para a população, tá? O imposto seletivo ele vai ser cobrado daquelas atividades que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, cigarro, produtos açucarados, bebida alcoólica, né? Não é todo tipo de serviço, mas esses daí, a ideia é que eles sejam tributados pelo IS, Imposto sobre Serviço.
Vamos lá, então. Vamos aqui com a nossa revisão, vocês já viram aqui. Vamos agora ver regimes de tributação. Estamos em contabilidade tributária. Vamos ver como que funciona a tributação. E eu vou fazer um exemplo de tributação do lucro presumido. Lucro presumido. Pessoal, as empresas, elas optam por regimes tributários. Existem regimes societários. Regime societário é sociedade limitada, sociedade anônima, empresário individual, tá? Esses daí são exemplos de estruturas societárias. Existem estruturas tributárias, que nada mais é do que a escolha do nosso regime tributário. Dentre eles, pessoal, nós temos o lucro presumido. Lucro presumido. Tá legal? Vamos lá. E como funciona o lucro presumido? Como que eu calculo ele? Eu parto da receita. Eu vou calcular hoje e na reforma. Lucro presumido, o que, Rafael? Indústria. Vou colocar indústria. Indústria ou comércio, tá? Vou colocar indústria. Pode ser. Tá? Receita. Vamos colocar um número hipotético aqui para vocês. 100 mil. Vamos colocar indústria, indústria, comércio para indústria, porque eu quero cobrar o IPI também. Aí. Tá. Vamos lá. Qual é o primeiro tributo que incide? PIS 165. Qual o outro? COFINS. Já vou. Já... Um aluno chamou, levantou a mão. Claro, errei a alíquota, professor. Errei. Hoje é assim. No lucro presumido, o PIS/COFINS, ele é cumulativo, ou seja, as alíquotas são menores. É isso que eu falei aqui, ó. Iniciais aqui. Então, nós vamos calcular no real, tá? E o que que nós temos mais? Nós temos o IPI. Vamos combinar aqui que a alíquota é de 7%. Tá? Tem a tabela. E temos ainda o ICMS. A alíquota é 19,5%. Tá? O que que vamos fazer agora? Agora nós vamos tributar. Vamos tributar, pessoal. Aí, COFINS, 3% da receita. IPI, 7% da receita. ICMS, 19,5% da receita. Olha lá. Barbaridade, professor. Olha o tamanho da carga tributária. Calma que nem compensamos. 30 mil. Já bateu 30% aqui. Por que que eu estou dando destaque? Porque, pessoal, agora nós vamos calcular os tributos sobre o lucro. Vocês lembram daquela revisão que nós fizemos lá sobre a reforma que eu falei dos que existem bases tributárias? Quem não viu, volta lá e assiste, pessoal. Eu não lembro qual mês que era, mas era muito importante na parte tributária, tá? O que que é? No lucro, existem os tributos sobre as vendas, o tributo sobre a folha, que a gente vai ter uma disciplina sobre isso, então não vou falar nada hoje, e o tributo sobre o lucro, tá? Sobre o lucro incide o IRPJ e a CSL, tá? Como funciona numa indústria? Numa indústria. Pessoal, existem bases diferentes, tá? Nós temos que calcular a base do imposto de renda da pessoa jurídica. Sobre esse valor incide dois tributos, o IRPJ 15% e o adicional ao IRPJ 10%. Tá? Temos ainda a base CSLL. E sobre esse incide CSLL 9%. E por que que se chama lucro presumido, pessoal? Lucro presumido porque a base é uma presunção, eu faço de conta. Não é a base verdadeira, não é a base verdadeira. A base é uma presunção, é um faz de conta. Quanto será que é o meu lucro? Exatamente isso. Na indústria, no comércio também, a base de presunção do IRPJ é 8%.
Não confunda com a alíquota. E a base do CS é 12. O que significa? Esse valor da receita vezes 8%. E aqui, esse valor vezes 12%. O que é isso aí? É base, não é imposto, é base, é sobre qual vai incidir a alíquota. Qual que é a alíquota? A alíquota é o IRPJ. Esse daqui, 15%. Opa, bugou alguma coisa. De novo, vezes 15%. Agora sim. Tá. Adicional, não incide. Por quê? Se o lucro tivesse passado aqui, essa base, mais do que 20 mil no mês, daí eu teria que calcular. Opa, passou 30. Passou 30. Eu incidi o 15, né, professor? Isso, 15. E sobre a diferença, o 10, que é o que passou 20, tá? O 10, eu incidiria mais 10%. Tá? Isso se chama adicional de imposto de renda. Então aqui não tem nada demais. E a CS, que é uma contribuição, também é dinheiro carimbado para a Previdência, 9%. Agora, a surpresa. Vamos ver a carga tributária. E aí, será que é alta? É só pegar assim. Soma todos os impostos. Isso. Ai, o que eu errei? Igual, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Agora vai dar. Aí, carga tributária, porcentagem. É só fazer assim. Esse dividido por esse. 32%, pessoal. Altíssima carga. Vamos ver como vai ficar com a reforma. Reforma. Vamos colocar aqui receita. É o mesmo cenário, pessoal. 100 mil. Só que tem um detalhe. Agora é só CBS. Nós esperamos que fique em torno disso. E IBS. Que nós também esperamos que fique em torno disso, porque não é definitivo. Nós não sabemos ainda, tá? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Esse aqui eu vou puxar para cá. Ok. Vamos agora tributar essa turma. Ok. 18%. Fechou. Professor, não tem um outro regime aqui? Não, não, não. A CBS aqui era 3,65, aqui é 9. Pessoal, a partir do ano que vem não existe mais PiscoFins cumulativo. E não existe CBS cumulativa. Toda ela é não cumulativa, toda ela é crédito. Ah, então não tem mais aquela análise que a gente faz todo o início do ano para ver qual que é o melhor regime? Com relação aos tributos de venda, não. Passa a ser tudo igual. Tá? Vamos na sequência. O que que vamos ver? Vamos ver a base. Pessoal, pro lucro continua igual, tá? Pro lucro continua igual. Não vamos errar. Não vamos errar, tá? Vamos lá. Vocês lembram que para IRPJ é 8% e para CSLL é 12%. Beleza? Sobre esse valor, nós incidimos o tributo e aqui 9%. Fechou? Vamos ver qual que é a nossa carga tributária, pessoal. Vamos lá, que agora até eu fiquei curioso. Vamos descobrir. Vamos descobrir aqui. Não tem mais tributo. Deve ter caído, hein? Ó, o valor está menor do que o outro. Vamos ver. Olha lá, ó, caiu para 29. Por isso, na indústria, no comércio, é esperado que exista uma queda. Tá? Uma queda. Beleza? Vamos calcular agora outro cenário. Outro cenário. Lucro presumido, serviços. Tem mudança, professor? Tem mudança, não é tão igual, não. Serviço, tá. Só um segundinho, pessoal.
Voltamos, vamos lá. Hoje, como que tá? Vou pegar o mesmo cenário. Quer ver? Só que nós vamos calcular agora serviços. Deixa eu puxar aqui para que vocês vejam qual é o impacto que nós teremos com relação à reforma tributária e também essas mudanças que temos. Serviços, o que nós temos aqui? Nós temos o ISS 5%, tá? Opa, ficou exagerado. Vamos calcular no presumido serviço. A gente está falando, pessoal, aqui não só de reforma e tributo sobre venda, nós estamos falando também de tributo sobre lucro, tá? Agora eu estou mostrando para vocês o presumido. Quando a gente fala lucro presumido ou lucro real, são regimes de apuração dos impostos, tá? Lucro presumido, ele é em cima de uma base de presunção. Como eu coloquei aqui, ó, uma base de presunção. Não é sobre o valor calculadinho, todas as despesas, tá? Que nós vamos fazer daqui a pouco o lucro real. O lucro presumido é o faz de conta. Se você é indústria e comércio, faz de conta que é 8, faz de conta que é 12, tá? Se você é serviço, é o que nós vamos ver agora, tá? Então vamos calcular aqui o presumido. Agora a COFINS e agora o ISS. Ok. Como que é a base do imposto de renda e da CSL no lucro presumido de serviço? Que é diferente. Aqui a gente chama de base do IRPJ e também do CSLL. Porque é igual. É igual, professor? Igual. Quanto é 32? 32 para os dois? Exato. Bom, vocês são sabidos? É isso aí. É desse jeito. Vamos lá? 32. Nossa, é maior do que do... Opa, eu buguei alguma coisa. Agora acho que vai dar. Ok. Tá. É maior do que no comércio e na indústria? É. Pessoal, o que que é? Por que quem escolheu isso? O legislador, quando criou essa base, ele imagina que serviço a margem de lucro é maior. Então, no presumido, é como se fosse maior, tá? Professor, mas falar para você, eu estou tendo prejuízo. Se você está tendo prejuízo ou está tendo um lucro menor que 32, talvez fosse melhor você optar pelo lucro real, que daí é a base calculada, tá? A base calculada. Aqui não, aqui praticamente é você organizar todas as notas. Vamos lá? E quais são os tributos? Agora todos incidem aqui, tá? Além disso, também a CSL, todos são a mesma base. Vamos calcular eles? Vamos sim. 15%, ok. Agora aqui, ó, aqui tem adicional. Como que você sabe, professor? Porque passou 20 mil. Se no mês passa 20 mil, tem adicional. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir a base. Como que eu descubro a base? Eu faço assim, ó. Esse valor menos 20 mil. Pra gente ver o que passou 20 mil. Quanto que passou? Ah, 12, é verdade, porque 32. Então, até 20 mil, para chegar no 32, quer dizer que teve mais 12. Ah, entendi. Tô junto, professor. É isso aí. É confuso, pessoal, porque é cheio de númerozinho. Contabilidade é assim, tá? Vamos lá. Então, sobre isso que passa, o 20 vai incidir também 10%. 10%, beleza? Vamos lá agora. Aqui, simplesmente 9%. Agora eu tô curioso para ver a carga tributária. Não só vocês, eu também. Vamos ver qual que é a carga tributária dos serviços aqui no lucro presumido. Vamos ver? Bem melhor, né? 17. Como que vai ficar com a reforma? Ai, ai, ai. Agora é confusão. Que é aqui que o pessoal tá revoltadíssimo. Os advogados, principalmente. E para ele vai ter uma redutor lá de 30% nas alíquotas, tudo, tá? A gente vai vendo isso daí ao longo das disciplinas. Mas vai ter um crescimento. Vai ter um crescimento. Para serviço, vai. Aí, e 18%. A maior parte dos serviços. É isso aí. Os outros deixam de existir. Deixam de existir.
E a base de tributação, professor? A base é a mesma. Não muda nada. Não muda nada. Para efeito de tributação do lucro, é a mesma. A reforma que nós fizemos é a reforma sobre as tributos sobre vendas. Não tem nada a ver os tributos sobre o. Deixa eu tirar isso aqui não só vai quando dividir vários. Tributos sobre o lucro. O lucro mantém tributo sobre o lucro. Aqui é 32. Aí. Aqui é 15% RPJ. Aqui, vocês lembram? Só o que supera 20. É só o que supera 20, vamos começar a primeira coisa calculando, descobrindo o que que passou 20. O que passou 20 eu faço assim, ó, igual, abre, 32 menos 20. Descobrimos que é 12. Com base nisso, por que eu coloquei de parênteses? Faz a conta primeiro em parênteses. Vezes 10%. Tributamos. Tá? Vamos lá na sequência. Esse daqui, vezes 9. Fechou. E agora? Agora é a curiosidade nossa. A curiosidade que nos leva a calcular aqui. Vamos lá. Vamos ver se teve um aumento. Ai, caramba. Só de ver ali eu já tenho uma ideia. Pois eu também. Vocês já viram, né? Vocês viram isso. Olha aqui. No nosso exemplo hipotético aqui, calculando também os tributos, né, sobre o lucro, a carga tributária subiu. Ou seja, pro regime lucro presumido, pro regime normal, IBS, tá? Pessoal, vai ter empresas que são lucro presumido, que vão optar pela reforma tributária, terão sim um aumento da carga também significativo, tá? Significativo. Vamos ver aqui se a indústria também teve. Não, a indústria teve uma redução. Indústria tem redução porque ela incide outros tributos, Sandra. Tá? Mas serviços ali foi uma pancada de aumento. Uma pancada de aumento. Tá? O que que nós faremos agora? Nós calcularemos agora o lucro real. Lucro real, pessoal. Tanto hoje quanto com a reforma. Tanto hoje quanto com a reforma. Vamos hoje, tá? O lucro real é mais complexo, pessoal. Mais complexo. O que significa? Vai exigir um pouco mais de detalhe. Deixa eu colocar aqui indústria. Sabe o que também vale para o comércio, tá, pessoal? Coloca indústria porque a indústria tem o IPI. Só comércio não teria. Não teria IPI, teria só ICMS. Então vamos pegar um que tem tudo e um que tem menos. Tá? Que é a indústria e serviços. ICMS está no meio. Serviço está no meio. Desculpa. Vamos lá? Calcular o mesmo valor, tá, pessoal? 100 mil que nós padronizamos aqui. Vamos tributar. Vamos tributar que vocês já pegaram essa parte aqui. Opa! Professor, de novo, hein? Prestar atenção, claro. Ainda bem que vocês estão ligados. A alíquota aqui é diferente. Que é o PIS/COFINS. É o PIS/COFINS não cumulativo. Esse aqui você pode tomar crédito, a alíquota é maior. Aqui que começa a ficar muito interessante a reforma. Olha a pancada, ó. Aí, ok. Fizemos esse daqui. O que que nós temos? Nós temos também despesas. Agora tem que fazer o DRE, pessoal. Temos despesa. Temos custo das mercadorias, custos. Temos salários. Temos manutenção. Temos aluguel. O que que tem mais? Aqui tem uma pegadinha. Brindes. Temos é, multas fiscais. Temos gastos que os sócios fazem. Alimentação dos sócios. Tá? Temos aqui, por exemplo, às vezes uma entrada. A empresa aqui é sócio de outra.
e aquela outra empresa pagou dividendos. Lembra que quando uma empresa outra, né, paga dividendo, uma empresa paga dividendo, vocês, por exemplo, recebem dividendos, empresa na bolsa e tudo mais, ele é isento do imposto. Por quê? Porque a empresa lá, quando passou esse dinheiro na estrutura dela, já pagou imposto. O dividendo é o que o lucro é o que sobra, e aquele lucro já está pesadamente tributado na cadeia do resultado da empresa. Ou seja, o sócio, quando retirar, ele vai tirar isento. Vamos lá. Rendimento, dividendos. Vamos lá, rendimentos. Menos aqui deu terceiros. O que que nós temos depois? LAIR. Já vou explicar o outro. LAIR. Dividendo. Vou colocar assim, ó. Dividendos, fica melhor. Dividendos. Aí fica melhor, bem melhor. Tá. Vamos agora fazer um detalhe aqui para a gente poder alinhar. 15 mil salário. Vamos inventar uns números. Manutenção, 1.500. Aluguel, 1.300. Brinde, 500. Multa fiscal, 2. Alimentação do sócio, 1.450. Dividendos, 20 mil. Vamos ver qual é o LAIR. O LAIR é assim agora. Esse, menos os que são um sinal de menos. Mais o que é sinal de mais. Pronto. Ah, professor, agora eu sei. Agora sabe o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que tributar, né, professor? Isso, tem que tributar. Tributar o IRPJ, adicional ACS. Isso mesmo. Pô, vocês são muito sabidos. É isso aí. É desse jeito mesmo. Mas calma. Não é. Tem uma ressalva. A gente precisa, no lucro real, fazer um livro auxiliar. Qual livro é esse? O LALUR. LALUR. Livro de apuração do lucro real. Livro de apuração do lucro real. Tá? Como que eu começo o LALUR? Eu começo puxando uma conta para cá. Que conta que eu puxo? O LAIR. LAIR. Isso. Depois eu tenho duas fases: adições e exclusões. São as exclusões. Adições, o que temos, pessoal? Quando é lucro real, existem algumas despesas que a Receita não gosta. Para essas despesas, nós chamamos essas despesas não dedutíveis, não dedutíveis. Se elas não são dedutíveis, elas não podem reduzir a base do imposto de renda, né? Tem alguma que está reduzindo? Ó, todas as despesas estão reduzindo a base, porque a partir daqui, brindes, multas fiscais e alimentação do sócio são não dedutíveis, ou seja, tem que voltar somando. Sério? Tem que voltar somando. Porque não pode tirar essas despesas da base do imposto de renda. Se elas saírem, elas têm que voltar. Então quer dizer que tem que somar elas? Tem que somar. Vamos lá. Quanto que é? Tá aqui, ó. Esses valores vão somar na base, tá? E que nós temos mais? Nós temos também exclusões. O que é exclusões? Exclusões são receitas que precisam ser excluídas. Como assim? Aumentaram a base, e se aumentou a base, vai, de certa forma, sofrer tributação de imposto de renda, se é só que não pode. Não pode. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar elas. Olha isso daqui, ó. Ela está somando, né? Mas ela já foi tributada quando estava na outra empresa. Agora ela tem que sair da base. Então elas serão reduzidas. E no final nós vamos ter uma base, né, ajustada. Base ajustada. Que vai ser assim, esse mais esse, mais esse, mais esse, que são não dedutíveis, menos esse. Ah, olha aí, ó. Agora sim, professor. Agora eu tenho a base de cálculo do imposto de renda. Boa pergunta, boa consideração. É isso mesmo, pessoal. Agora você tem a base do imposto de renda. E poderia ser exato isso se não tivesse mais um detalhe, que nós precisamos aprender em contabilidade tributária. A possibilidade de você aproveitar prejuízo de períodos anteriores. Como assim? Digamos que a tua empresa tenha dado prejuízo em períodos anteriores. Você vai poder aproveitar um pouco desse prejuízo. Vamos colocar aqui, a indústria tem um prejuízo acumulado de 30 mil.
30 mil. O que que eu posso fazer? Ah, eu sei, deu 40. Eu vou fazer aqui uma compensação. Eu vou colocar 30 mil para baixar e vai ser só 11.450. Aqui daí vai ter a base IRPJ CS. Vai ser isso, então, professora, base? E daí, a partir daí, eu vou tributar. Daí sim eu vou tributar os tributos. Pessoal, vocês estão ficando sabido, hein? Estão ficando sabido, mas por azar, nessa vez vocês erraram. Tá. Mas, professor, eu não tinha prejuízo. Eu aproveitei o prejuízo aqui, ó. Eu baixei a base, olha. Sim, mas é porque tem um limitador, pessoal. Tem um limitador. Como funciona? Porque senão, daqui a pouco o cara não ia pra pagar os impostos. Se tivesse muito prejuízo. 30% disso você pode baixar só. Assim, ó. Vezes 30%. Só 12 você pode baixar. Só 30% daquele valor ali. Ou seja, a base é maior. Tá? Professor, 12 e tem 30. O que que eu faço com a diferença? Deixa reservado. Usa para apurar no próximo exercício. E se zerasse, professor, e apurou 12, mas se tivesse só 5 lá, eu só compensaria 5. Tá? Zerou meu prejuízo acumulado daí. Vamos tributar, então, aqui. Agora a base é essa, 15%. Ah, agora adicional, eu lembro que o professor falou, pera lá, deixa eu olhar para o teclado aqui. Ele falou que a gente tem que descobrir a base. Ah, e não calcula o líquido ainda, não calcula. A base é assim, ó, é o que passa de 20. Golaço, é isso aí. Esse valor, 9,15 é o que passa de 20. O que que eu vou fazer agora? Agora sim eu vou tributar o adicional. Ok. E CSL sobre a base. Qual que vai ser a tarefa? Agora sim eu puxo daqui, ó. Puxo daqui, puxo daqui. Opa! Puxo daqui, puxo daqui. Aí. E agora, pessoal, que nós descobrimos a carga tributária. Esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Fechou. Vamos ver qual é a carga. Ó, a indústria costuma ser alta. Eventualmente a carga fica alta, pessoal. 44%. Tem empresa que às vezes a carga tributária é mais alta ainda. Chegamos na carga tributária da indústria, pessoal, da indústria. Vocês viram que não é brincadeira a carga tributária da indústria, tá? Ela é por quê? Porque além de pagar o imposto de renda, né, ali você paga também o IPI e o ICMS, que estão tributos que são altíssimos, altíssimos, tá? Então, por isso que a carga acaba sendo mais alta. Vamos lá? Deixa eu só ajustar aqui certinho. Isso. Beleza. Deixa eu ver aqui. Fechou. Vamos lá, então. Voltando, vimos aqui o lucro real hoje. Agora, o que que nós vamos ver? O lucro real com a reforma. Com a reforma. Deixa eu pegar aqui. Reforma. Qual é a receita? A mesma. A mesma. Só que aqui tem novidade, pessoal. Novidade. Por quê? Vai ser o CBS. CBS 9,5% e IBS 18%. Tá? Vamos tributar. 9,5% e 18%. 18%. Nossa, que legal, professor. Pois é, isso é muito legal. Vamos agora fazer assim, ó. Eu vou copiar aqui e depois eu vou pagar os números da apuração, né? Que aqui é no cenário, pessoal. Eu quero tributar a mesma empresa. A mesma empresa. Vamos manter a mesma altitude. Isso. Aqui é tudo igual. Esse aqui muda. E aqui muda. Ah, e aqui também muda. Isso. Então deixa assim.
Vamos tributar agora. O que que nós temos que fazer? Temos que descobrir o LAIR. LAIR. A receita menos custos de tributos, menos os custos de mercadoria, menos salário, menos manutenção, menos aluguel, menos brinde, menos multa, menos alimentação dos sócios e mais faturamento ali. Olha lá, já deu maior, ó, já deu maior. Por quê? Teve uma queda na carga tributária do comércio, desculpa, lá da receita. E o que que eu vou fazer agora? O LALUR, pessoal, o LALUR, lembra? Deixa eu pegar aqui, ó, pra gente ganhar tempo, que eu quero contabilizar isso aqui com vocês também. Um exemplo de contabilização, tá? Vamos lá. Como que nós fazemos a apuração? Lembra que nós vamos primeiro lá no LAIR. No LAIR. Isso, vamos no LAIR. E depois nós vamos nas adições e exclusões. Tá? Vamos ver quais são. Está marcado aqui. Brinde, multa e alimentação do sócio. Tum, tá ali. E aqui, dividendos. Dividendo já foi tributado na empresa lá que pagou. Então, não vamos tributar de volta aqui, senão depois vai virar só imposto. Esse, mais as adições, menos as exclusões, chegou na base. Chegou na base. Olha, em compensação, aqui a base está maior. Opa, a base está maior. Aqui era 41, aqui vai para 49. Tem prejuízo? Tenho 30, vale para cá também. 30, então vamos fazer assim, ó, vezes 30%. Então eu posso aproveitar 30% desse valor aqui, tá, pessoal? Por isso que aqui deu um pouco menos, que era 30% 41, agora 30% 49. É um limitador da base, até 30% daquele valor, tá? E agora nós chegamos, enfim, à base efetiva. A base. Vamos tributar agora para ver como que ficou no comparativo? Bom, agora eu estou bastante curioso, hein? Vamos ver o que que passa de 20. Descobrimos, passa 14.790, né? Vamos então agora lançar a alíquota. Fechou. Vamos tributar com ACS, Contribuição Social sobre o Lucro. E agora sim trazer esses números aqui para o nosso resultado. Para, na sequência, descobrirmos a carga tributária. Carga tributária. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. 34. Olha, aqui ainda não refrescou tanto ainda. Esse contexto aqui não ficou tão bom. Oi. Vamos ver no comparativo? Ah, melhorou bastante. Nem se fala. Imagina, de 43 caiu para 34, pessoal. Então, por isso que a reforma tributária, ela aguardada demais pela indústria. Aguardada demais pela indústria. Ela vai baixar significativamente a carga tributária. Olha lá, de 43 para 34. Esse é hoje e esse é com a reforma, tá? Aqui no presumido indústria vai ter também uma redução. Agora, no presumido serviços, olha, pancada. A pancada que vai ser, pessoal. A pancada vai ser significativo, o aumento significativo. Então é aí que, por isso que toda vez que a gente vê notícia de reforma tributária da galera dos serviços, é se falando mal. Ninguém aguenta falar de reforma tributária porque vai aumentar bastante para eles a tributação, tá? Vamos ver aqui como é que tá na sala. Beleza. O que que nós faremos agora? Nós faremos agora contabilização. Depois dessa folha aqui eu estou salvando, pessoal, tá? Você tendo interesse, pode me pedir, eu posso disponibilizar para vocês. Esse Memorex aqui é bom que tá tudo certinho, nós fizemos aqui um apanhado. Vamos fazer agora contabilização. O que que eu vou fazer? Opa, não, aqui. Eu vou fazer razonetes. Razonetes.
Isso. Quantos Estados Unidos? Eu vou fazer alguns, né? Fazer alguns. Nós vamos fazer alguns tributos aqui. Aí. E agora eu vou copiar para o lado aqui, ó. Tchup. Tá mais pro lado aqui. Fica sobrando se precisar. Aí, como que eu faço? Eu divido. Lembra que nós temos o balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Então, um lado do resultado é o ativo, um lado do balanço é o ativo, tá? Do outro lado, deixa eu fazer uma divisão aqui. Não tão dramática, isso, para vocês verem que é um exercício. Passivo, tá? Temos o passivo. E no outro ainda nós temos quem? O resultado, que é o DRE. O DRE. DRE é resultado. Pessoal, todos eles trabalham juntos, tá? Eu vou afastar um pouco a tela aqui para ficar um pouquinho mais visual. Um pouquinho mais visual. Como que você abre uma empresa? O sócio coloca o capital social, coloca dinheiro. O sócio coloca dinheiro. Vou somar tudo em moeda aqui, tá? Aonde que ele coloca? No caixa. Então vamos fazer de conta que seja 200 mil. Eu coloco o número do lado aqui, pessoal, porque se precisar vocês é, conseguem ver. Opa, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu ver aqui. Isso. Quero, quero tirar a vírgula. Aí, foi. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Vamos lá. Dinheiro no caixa. Entra no débito, crédito ali, entra no débito aqui. Coisa assim, ó. Fazer por forma, porque por qualquer mudança ajuda a gente a fechar. Um. O um significa eles são correlacionados, aquele lançamento. O que que eu faço agora? Eu compro estoque. Compro estoque. Quanto que você vai gastar de estoque? 100 mil. Opa! Mas tem um detalhe, pessoal. Nossa empresa aqui é do lucro real, tá, pessoal? Ela toma créditos. Agora nós vamos falar dos créditos. O que significa? Eu tenho que tomar créditos. 100 mil vai sair do caixa. Beleza. 100 mil vai sair do caixa. E vai entrar onde? Vai entrar no estoque? Não, 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 não. Sabe quando você compra de alguém? Ele tributa na saída. Ele tributa. Se ele tributa, ele pagou imposto. Dentro desse aí tem impostos. Porque quanto que tem impostos? Nós vamos abrir razonetes aqui, ó. O primeiro que nós vamos abrir é o ICMS a recuperar. É o crédito. É o crédito. Qual que nós vamos abrir também? O IPI a recuperar, pessoal. O que que nós vamos abrir mais? O PIS a recuperar. O real é assim. E ainda, COFINS, pessoal. Pô, sala, pessoal, fera mesmo. É isso aí. Tamo junto. Vamos lá. ICMS a recuperar. Quanto é? 19,5. Isso. Aqui vai ser o lançamento 2 e aqui vai ser o lançamento 2. O IPI. Lembra que nós padronizamos que é 7. O nosso é 7. Existem diversos, mas o nosso é 7. Aí, boa. Quem mais? O PIS 165. Vamos tirar os tributos que tem dentro desse estoque aí. 165. E por fim, COFINS. 7,6. Fechou. Pessoal, de dentro do 100 mil,
tudo isso daqui, ó, 19, 7,600, 1,600 e outra ali, éramos, opa, aqui é 2. E o 7, éramos todos tributos dentro desses 100 mil. Agora, o que que vai entrar no estoque, aqui no 2 do estoque? Só o líquido, só o estoque líquido. Estoque líquido, o que que é? Esse, menos esse e menos esse. Para você pagar 100 mil, você comprou, na verdade, 64 de mercadoria só. O restante, o restante você tá. É imposto, é imposto. Ok, prof. E agora? O que que nós faremos? Faremos a venda. A venda. Receita. Receita. Vamos fazer a venda aqui por 400 mil. Opa, opa. Vou fazer aqui. Somente 3. Dinheiro para onde? Dinheiro para o caixa. Ó, já entrou uma grana no caixa. Está fazendo resultado. É isso aí. 400. O que que nós temos ainda? CMV. Como que funciona? Eu tenho que zerar esse razonamento. Se eu tenho que zerar ele, eu tenho que fazer um lançamento igual aos dois lados. Zerei. Lançamento, o quê? 4. E ele trouxe aqui também, ó, lançamento 4 baixando. O resultado débito é retirada, baixando. Tá? E que nós vamos fazer ainda? Nós vamos apurar os impostos. Quais impostos? ICMS. Vamos apurar mais algum? Vamos. IPI. Caramba. Agora, PIS, vamos usar lá para baixo. PIS e COFINS. COFINS. Exercício pesado, hein, pessoal? Exercício pesado. Contabilidade tributária. Vamos lá? Sobre as vendas incidiu 19,5 de ICMS. Esse é cacetada, professor? Essa cacetada. Tá? Lançamento 5. E qual que é a contrapartida? A contrapartida é aqui, ó. ICMS a pagar. IPI a pagar. PIS a pagar. COFINS a pagar. Tá? 5 e... Vamos pegar aqui. Ah, foi débito, aqui foi crédito. 5. Aí, é isso aí. Vou fazer com relação aos demais, pessoal. 7% das vendas. Fechou 7% das vendas. Ok. O PIS igual 1,65% das vendas. Isso é um negócio aqui rapidinho. Isso, estão contabilizando. Deixa eu só checar aqui. O IPI. Ah, o IPI eu não lancei aqui. Vamos lá. Baixar o Rosanito. O IPI, lançamento 6. Lançamento 6. Tentem fazer em casa, pessoal, tá? Tem que fazer que isso aqui é fundamental para vocês pegarem. Que é o abecedário do fiscal. 7. E o PIS. Ai, lançamento 7. E COFINS, por último,
Opa, tá lá em cima. Opa, aí. Lançamento 8. E aqui. Pronto. Pessoal, percebo que do resultado saiu as obrigações a pagar, tá? Como que vai funcionar agora o pagamento? Não é agora ainda. O pagamento desses tributos é assim, ó. Eu tenho crédito aqui, ó. Se eu tenho IPI, ICMS a recuperar, eu pego esse 19 e jogo aqui, ó. Baixo aqui e jogo aqui, ó. E eu vou pagar só a diferença para fechar, tá? Eu vou pegar só a diferença. Pego e lanço 19.500 aqui, 19.500 aqui. Pronto. Esse usou todo esse crédito. E aqui, metade eu já paguei com o imposto, a diferença é pagar em dinheiro. Ou seja, tomar crédito é fundamental, pessoal. Fundamental para a manutenção do teu negócio. Tá? Vamos lá. Vamos fazer de conta, então, que já deu o lucro. Deu o lucro aqui. E vamos agora fazer a base dos impostos. Eu vou fazer um razonete aqui, que é o razonete do ARI. O ARI, o que que é? Apuração do resultado do exercício. Isso. Como que é o ARI? O ARI eu zero todas as contas resultado. Deixa eu baixar aqui que ficou muito alto. Mas ficou muito baixo. Aí, tá. Zero as contas. Ali eu fiz 400. Eu não vou colocar número nesse. Então lá, fiz um débito, aqui eu faço um crédito. Joguei do lado de lá aqui, aqui joguei do outro lado. Aí. E agora os outros. Aqui, igual. Aí, ó, baixei lá. Nós vamos subir qual é o lucro. 78, vamos puxar lá. 78. IPI, IPI. PIS, PIS. COFINS, assim, fundo, não, porque eu não puxei aqui, ó. Agora, isso. Esse aqui é o razonete ARI. Deixa eu colocar aqui ARI, apuração do resultado do exercício. O que que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir qual que é o lucro que tem na empresa por hora. O lucro dela é esse menos esse menos esse menos esse menos esse menos esse. 192, 192. O que que eu vou fazer? Ela é lucro real ou presumido? Tá, lucro real ou presumido. Deixa eu ver como que eu coloquei no início. Não coloquei nada. Então vamos fazer de conta que ela é, enfim, lucro presumido. Lucro presumido. Ah, não, lucro presumido não, porque a gente está usando a alíquota do teto. Lucro real. Lucro real. Pessoal, aqui tem alguma diferença de adição e exclusão no valor? Não, não tem. Tem prejuízo acumulado? Não tem. Se não tem prejuízo acumulado e nem exclusão do valor, a base de cálculo é o 192. 192. Vamos calcular então se o 192 IRPJ 15 adicional 10% e, opa,
9%. Vamos tributar? Igual. Esse vezes 15%. O valor vai dar no mesmo, não tem despesa aqui na não dedutível e nem entrada de dividendo, tá, pessoal? Vamos descobrir o que passa de 20 mil até esse valor astronômico, até, tá? E depois a diferença multiplicar por 10. Ok. E o outro, a CS. A CS vai ser sobre o teto. Não. Foi. O que que eu faço agora, pessoal? Agora eu tenho que fazer assim, ó. IRPJ, CSLL. Tá. E aqui do outro lado? Aqui tem mais coisa também? Tem, claro. Opa. O que que vai aqui? IRPJ pagar. Tem que equilibrar, sempre tem que ter dos dois lados, tá, pessoal? Esse CSL pagar. Professor, não tem adicional a pagar? Dá para dividir, pessoal, mas como é RPJ, deixa tudo dentro do RPJ. Tá? Então vamos lá. Quanto que é o IRPJ ali? 28. Lançamento 9. Aqui vai virar uma obrigação. Sobre o 9. Mas tem mais. Tem mais. Adicional, lembra que eu falei que o adicional também é imposto de renda? Isso, adicional também é imposto de renda. Esse aqui. 10. Pô, que tranqueira é essa? Isso. É mais imposto chegando para você, sócio da empresa. Eles gostam de pagar imposto. Foi. 10. Olha a grana que já está entrando ali de ICMS para a pagar. Agora nós temos a CSLL. Muito 11. Pô, isso aí dá para pagar, né? Pô, se parcelar bem parceladinho, aquele juros zero, 25 vezes no cartão, 24 vezes, 12 vezes, aí dá. Para contrário, vou ter que vender a moto, vou ter que vender alguma coisa. Vamos lá. O que foi feito? Fechamos, apuramos impostos. E para fechar o nosso balanço, o que que falta? Reserva de lucro. Teve lucro? Opa, espero que sim. Qual que é o lucro? É fácil ver. Eu vou lá no ARI, esse é o total. Tá? Esse é o total. Menos, tem que diminuir algumas coisas. Esse mais esse, tá fora. Opa. E CSL, o que que eu vou fazer agora? Lucro, esse menos menos esse. 1.129.000. 1.129.000. Isso depois do imposto de renda. Depois do imposto de renda. Tá. O que significa? Aqui nessa estrutura de resultado tem 1.129.000. Tá. Eu vou zerar o ARI. Vou zerar o ARI. Então eu vou lançar 1.229.000 do outro lado também. Uma parte já foi retirada pelos sócios, outra parte foi você. Tá? E daí eu venho aqui na ficha bens e direitos, reserva de lucro, reservar o valor lá. Aí. Ou seja, finalizamos a apuração de uma empresa no atual regime. No atual regime, tá? Você pode aproveitar, lembra, os tributos a, a recuperar. Ou seja, você pode usar o tributo a recuperar para amortizar o tributo a pagar. Nada impede, tá, pessoal?
Então é totalmente livre. E vamos para nossa última tabela. Aula pesada essa, né? Eu estou sabendo. Tá? Que é IBS. Aí, Caixa, capital social. Quanto que era? 300 mil. Orçamento 1. Aí. Aí. E caixa. Hum. Nós compramos estoque 100. Opa. 2. Lembra que a gente tem que fazer o razonete dos impostos. Aqui, então, tá estoque. Aqui tem CBS recuperar. E aqui eu tenho IBS recuperar. Então, CBS nós já vimos vai ficar em torno de 9,25. Esperamos que seja isso. 2. E IBS em torno de 18. 18. E agora no estoque vai só o que é líquido. Esse menos esse menos esse. Fechou. Agora eu vou fazer uma venda. Opa, eu fiz mais, eu acho. Ah, não, aqui. Peraí. Ficou muito alto. Opa, agora sim. Venda receita. Quanto que eu tinha colocado a outra? 400. Vamos por 400. 3. 3. Puxa daqui. Aí. Boa. CMV. E aqui, 4. Opa, deixa eu tirar aqui. Ok. Opa, Maguile mais. Isso. E tem mais alguma coisa? Tem, claro. Quem que tá aqui? Os nossos amiguinhos. Os impostos. CBS. IBS. Deixa eu já sacar um razonete aqui, porque nós vamos precisar de um aqui para poder apurar o nosso outro camarada, o Ari. Tá aqui já. Porque o Ari tem que ter até um nariz maior aqui. Isso. Boa. IBS, CBS, nós temos ainda, lembra? IRPJ. Só, você pode colocar despesa com RPJ, né? Eu gosto de colocar o menos ali quando é no resultado apenas, nos outros não. Eu coloco a recuperar e a pagar. Eu não coloco a recolher, porque senão fica a recuperar, a REC e a REC e pode confundir. Tá? Então vamos por aqui, ó. CBS a pagar. IBS a pagar. IRPJ a pagar. CSLL a pagar. Opa. Reserva de lucro. Deixa eu ver como estamos.
Tranquilo? Tranquilo, pessoal, vai ficar gravado, então vocês ficam à disposição. Vamos lá? CBS, 9,25. 5. Aí. IBS, 18. 6. IRPJ. Opa! Para! O que nós temos que fazer? Temos que agora subir aqui, lancei embaixo, isso aqui eu não sabia. Agora sim. Tenho que fazer o ARI. Lembra que nós fazemos o ARI? Apuração do resultado. Tem que zerar todos os razonetes aqui, ó. Esse aqui vai para cá. 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 Foi. Lembrando que a nossa base ali é a mesma, né? Por quê? Porque não tem adição e nem exclusão de nada, né? Então vamos calcular aqui mesmo. Os IRPJ e ACS, igual nós fizemos no outro. Cadê? Aqui, desculpa. Tá aqui. Vamos calcular aqui embaixo. O IRPJ, 15%. O CS, o que passa 20 no mês, 10%. E o adicional, né? Agora, assim. Beleza, beleza. O que eu vou fazer aqui? Esse valor aqui, lançamento 6, é isso, 7. Aqui, 7 igual. Ok. O adicional, 8. E aqui, 8. O adicional vem aqui. Ok. E a CS, 9. E para finalizar, o nosso resultado final, que é esse, menos esse, menos esse, menos esse, menos esse, menos esse, menos esse. 145. Esse valor vai aqui para reserva de lucro. Pessoal, pancada a nossa aula. Eu estou à disposição para compartilhar com vocês essa planilha aqui, tá? Que nós fizemos aqui um apanhado dos tributos sobre as vendas, que vai ter reforma. Super incentivo que vocês vejam aquela palestra que eu dei da aula inaugural, tá? Importantíssimo, importantíssimo. Voltem nas disciplinas para ver, porque a gente foi com mais detalhes lá, tá? E que o foco da aula era outro. Nós fizemos também simulados aqui, ó, apuração nos regimes, para facilitar a compreensão dos senhores. Aqui nós também fizemos exemplos, ó, apurando de uma forma mais detalhada os tributos, beleza? E além disso, fizemos contabilização dos tributos, tá? Essa parte aqui é confusa dos razonetes, é bom que vocês exercitem eles por conta. Fizemos na forma antiga e na forma atual, que vai ser a partir com a implantação total da reforma. Tá salvo aqui, tá?
Legal, pessoal? É sempre uma alegria falar com todos vocês, né? Então, uma boa restinho de semana e até a próxima. Lembrando que semana que vem tem semana acadêmica, o pessoal do EAD é absolutamente muito bem-vindo. Deixa eu até falar, segunda-feira a Votorantim vem aí com processo seletivo, muitas entrevistas. Eles esperam, né, já fazer entrevista na hora, pessoal. Então, eu ficaria muito feliz se vocês vierem. E também na quarta, uma outra, tudo sobre reforma tributária. Na quarta também tem uma sobre reforma tributária, a Iconet, uma empresa muito boa, tá? O sócio é nosso aluno da Tuiuti, tá? Nosso aluno foi nosso aluno de contábeis, e ele também hoje é um dos mais respeitados nos tributos. Também vai estar recrutando muitos colaboradores. E quarta-feira, e terça-feira, desculpa, é segunda, terça e quarta. Terça-feira é uma de tecnologia, inteligência artificial, que é bem importante que vocês acompanhem essas novidades, né, que está revolucionando. Legal, pessoal? Então eu vou encerrar a gravação e até a nossa próxima aula.